Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. O nosso tema de hoje é sobre as estratégias utilizadas para avaliar letramento em saúde na América Latina e no Caribe. E quem vai falar sobre isso é a enfermeira Edmila Lucas de Lima, que é atuante no SUS em Aparecida de Goiânia, em Goiás, há quase 10 anos. Ela é doutora pela Universidade Federal de Goiás, é membro da nossa Rebraus, e esse assunto foi tema da tese dela de doutorado, quando ela fez um mapeamento da produção científica sobre isso. Olá, Edmila, tudo bem? Estou bem, professora Helena. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, pela oportunidade de compartilhar o resultado do meu estudo envolvendo letramento em saúde e poder colaborar com o avanço do conhecimento no nosso país e com a Rebraus. Me sinto feliz e privilegiada em fazer parte dessa iniciativa, na busca de tratar temas complexos de maneira simples e em uma linguagem acessível, para que as pessoas possam refletir sobre o assunto. Exatamente, isso é bem importante mesmo. Seu trabalho é bem complexo. Vamos ver aí que você vai conseguir simplificá-lo, sim. E é importante isso que você disse. Vamos ajudar a Rebraus a difundir o letramento em saúde, né? Então, Edmila, eu vou começar perguntando para você o que é que te motivou a conduzir esse tipo de estudo, que foi avaliar estratégias de avaliar, não, mapear, né? Estratégias de avaliação do letramento em saúde na América Latina e no Caribe. Bom, a minha motivação surgiu do fato de que não há um levantamento nacional de avaliação das condições de letramento em saúde da população brasileira. De fato, desconhecemos o que realmente tem sido registrado na literatura sobre iniciativas nessa temática. Conhecer o que tem sido avaliado pode contribuir para adequar a conduta dos profissionais de saúde, dos formuladores de políticas e também despertar as instituições de ensino para o preparo dos profissionais que estão em formação. Mas foi necessário lembrar que o Brasil tem extensa região fronteiriça com demais países do continente, o que facilita muito os movimentos migratórios. Assim sendo, foi preciso incluir toda a América Latina e o Caribe. Não sei se sabe, mas essas são consideradas as regiões mais desiguais do mundo, tanto nos aspectos sociais como nos de saúde. Delas fazem parte muitos países de baixa e média renda, que lidam simultaneamente com doenças crônicas, morbidade e taxas de morbidade e mortalidade materna e perinatal altas. Outro ponto sensível nessa conversa é que esses países apresentam características distintas na sua extensão territorial, no tamanho populacional e a diversidade cultural, oriundas do processo de colonização e escravidão, e que reúnem diversos idiomas como português, espanhol, inglês, francês e diversas línguas indígenas. Além disso, eles enfrentam desafios consideráveis na prestação de cuidados de qualidade e universalmente acessíveis, porque apresentam sistemas de saúde de estruturas fragmentadas na organização, na prestação dos serviços e também no que diz respeito ao financiamento para o atendimento. Isso acaba por implicar em iniquidades e ineficiências, sendo realmente necessário compreender de que maneira isso acaba por implicar em iniquidades e ineficiências, sendo realmente necessário compreender de que maneira o letramento em saúde tem sido avaliado nessas regiões, dadas as suas especificidades. E é claro que a avaliação do letramento em saúde se torna pouco dificultada por essas diferenças culturais, socioeconômicas e estruturais, que integrem e contribuem para o letramento limitado. Uhum, exato, exato. Bom, mas aí o teu trabalho, ele é sobre estratégias de avaliação que são adotadas, é um mapeamento sobre isso. Por que isso, Edmila? E não somente olhar os instrumentos. Tem diferença numa coisa e noutra? Sim, professora Helena. É preciso lembrar que a avaliação do letramento em saúde refere-se à capacidade das pessoas sobre o acesso, a compreensão, a interpretação e o uso das informações de saúde, para que possam tomar decisões bem informadas em saúde.
Isso inclui avaliar as habilidades, tanto individuais como também coletivas, e dos sistemas de saúde disponíveis. E para fazer isso, são necessários diferentes métodos e ferramentas, usando assim questionários, instrumentos, testes, entrevistas, ou ainda a própria observação direta e abordagens quantitativas, qualitativas ou até mesmo mistas. Se explorássemos apenas os instrumentos validados ou que foram traduzidos para medir o letramento em saúde, não teríamos essa visão abrangente e aprofundada da América Latina e do Caribe, exigida pela sua complexidade e diversidade. Por isso, é necessário compreender a diversidade das estratégias de avaliação do letramento em saúde utilizadas na região para identificar melhores práticas, lacunas e oportunidades de melhoria, o que poderia levar a intervenções mais eficazes, adaptadas às necessidades dessas populações nessas regiões. Uhum. É. Uma coisa importante que você falou, que eu acho que é um alerta importante também para os nossos ouvintes, porque quando a gente fala em avaliação de letramento, a tendência, principalmente para quem não vem trabalhando com isso, e mesmo para muitos que trabalham com isso, a tendência é pensar nos instrumentos, né? Então, você traz aqui essa contribuição de que você não avalia letramento só por instrumentos, tem todas essas técnicas, esses métodos, essas ferramentas que você citou, e é isso que vai dar realmente esse mapeamento aí do que é feito num determinado país, numa determinada região. Então, isso é muito importante para o nosso ouvinte se atentar, né? Porque é um alerta para ele mesmo não hipervalorizar apenas instrumentos, né, Edmila? Sim, claro. Pronto. E aí, conta para a gente, compartilhe um pouquinho conosco como é que você planejou esse seu estudo de mapeamento de estratégia, quais foram os seus resultados iniciais. Sim, o nosso objetivo era mapear essas estratégias, e por isso utilizamos a metodologia de uma revisão, a revisão de escopo. Então, esse tipo de revisão, de estudo, tem a finalidade de examinar a extensão e a natureza das produções científicas, de esclarecer os conceitos que fundamentam uma dada área, de sistematizar e disseminar esses achados, que podem contribuir tanto para a prática quanto para as políticas e para a pesquisa. E ainda é possível a gente identificar lacunas na literatura existente e compreender como a pesquisa tem sido conduzida, né, em uma determinada área, né? Não se trata, portanto, de buscar a melhor evidência sobre uma intervenção ou uma experiência em saúde, mas de reunir os vários tipos de evidência e mostrar como foram produzidas. Para isso, adotamos a metodologia do JBI e obtivemos resultados muito interessantes. Fizemos uma busca abrangente em meados do mês de maio, de julho de 2023, sem uma restrição de tempo, e encontramos 16.707 estudos. Destes, 228 atenderam aos critérios de elegibilidade. Então, identificamos nesses estudos estratégia de avaliação do letramento em saúde em 20 países. A maioria desses estudos foram realizados no Brasil, com aproximadamente 71% das produções, seguido do México, do Chile e do Peru. Os primeiros registros de avaliação do letramento em saúde na América Latina e no Caribe datam o ano de 2009, com uma ascensão exponencial a partir de 2019, representando aí quase 70% das publicações. E isso pode ter sido influenciado pela própria criação da Rebraus em meados de novembro de 2019. Em relação ao tipo de estudo, a maioria era observacional, 69,3% dessas produções, mas também foram identificados estudos metodológicos, experimentais e quase experimentais, e também estudos qualitativos e misto. Foram identificados 7 estudos multicêntricos internacionais, dos quais o Brasil participou em 5. Os demais países envolvidos foram a República Dominicana, Honduras, Guatemala, Porto Rico, Costa Rica, Colômbia, Peru e Equador. Os estudos foram realizados nos mais diversos locais, incluindo hospitais e ambulatórios, centros de saúde e serviços de atenção básica e primária,
escolas e universidades públicas e privadas, domicílios e serviços odontológicos. O letramento em saúde também foi avaliado em locais pouco usuais, como praças, asilos, museu, biblioteca, farmácias, serviço de atenção domiciliar, shopping center, entre outros. A população alvo dos estudos totalizou 98.417 pessoas, sendo a maioria maiores de 18 anos ou adolescentes entre 12 e 18 anos. Em menor número, os estudos abordaram idosos e crianças. A maioria dos estudos foi realizada com população em geral e pessoas portadoras de doenças crônicas, incluindo aí doenças cardiovasculares, reumáticas, endócrinas e ainda com transtornos mentais, gestantes e pessoas vivendo com HIV e AIDS. Muitas dessas pessoas estavam em tratamento ou atendimento no momento da avaliação do letramento em saúde. No caso das crianças e adolescentes, foi avaliado principalmente o letramento nutricional em saúde oral, bucal e mental. A maioria dos estudantes cursavam o ensino médio ou superior, principalmente na área da saúde, como enfermagem, medicina, odontologia, entre outros. O grupo de trabalhadores incluiu profissionais de saúde, trabalhadores rurais, cuidadores, agentes de saúde, atletas, professores, bancários, técnicos administrativos e profissionais do sexo. Houve ainda avaliação de populações distintas, como migrantes, que foram descendentes, um estudo que foi conduzido em descendentes de japoneses, e indígenas, representando aí os povos originários. As doenças transmissíveis foram pouco exploradas, com foco em pessoas vivendo com HIV, AIDS, e tuberculose e Covid-19. Nossa, que coisa complexa. Que trabalhão. Sim. Eu me arrepiei quando você falou mais de 16 mil estudos, que horror. Até você selecionar os 200 e tanto, hein? Foi bem complexo e bem difícil, bem trabalhoso. Nossa Senhora, nossa Senhora. Isso aí não é bom para um estudante de pós-graduação que estiver ouvindo. Ou então é bom demais, que ele vai falar, nossa, que trabalhão que ela teve, eu estou tendo bem menos, né? Sim, com certeza. Ai, ai, que horror, que horror. E eu nem sabia que nós estávamos desse jeito nessas nossas regiões. A gente é tão, às vezes, focada no Brasil, aí a gente foca naqueles que têm mais coisas de letramento, né? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, né? Aí a gente não pensa o que está acontecendo por aqui, né? É muito interessante isso aí, muito interessante. E aí, além desse mapeamento aí que você já nos trouxe, quais foram as principais estratégias de avaliação do letramento em saúde que você detectou que eles utilizam nessas regiões? Nós identificamos 110 estratégias de avaliação do letramento em saúde, tanto do letramento geral quanto do específico. A maioria utilizou ferramentas traduzidas, adaptadas culturalmente e ou validadas, seguidas de entrevistas individuais e grupos focais. Usaram ainda questionários e inquéritos elaborados com base nos princípios do letramento em saúde, mas não necessariamente com verificação das evidências de validade. Seguindo a classificação de Notbin 2000, a maioria das estratégias avaliou aspectos funcionais do letramento em saúde, mas alguns estudos apresentaram avaliação dos 3 aspectos para avaliar o letramento em geral, usando ferramentas multidimensionais como o HLS e o HLQ. O modo de aplicação das estratégias foi principalmente presencial, mas, como era de se esperar, os estudos realizados durante o período pandêmico modificaram o modo de administração para virtual ou assíncrona. Foi uma adaptação que todos nós tivemos que fazer. Muitas vezes o instrumento nem tinha sido criado com essa proposta, né, Edmila? Mas foi o que a gente teve que fazer por conta de não parar os trabalhos por causa da pandemia, né? Sim. Nossa, mas então, quer dizer, a gente fica pensando que está todo mundo só nos instrumentos, a maioria, pelo que você está dizendo aqui, está nos instrumentos, mas tem muita outra coisa, muito mais coisa associada, né? Muito legal. Sim. Muito legal, muito legal.
E aí você falou que teve abordagens de letramento em saúde geral e citou alguns específicos. Teve diferenças aí na forma de avaliar o letramento, pelo que você detectou no seu mapeamento? Sim, professora Helena. As ferramentas traduzidas, validadas e ou adaptadas foram as mais utilizadas, tanto para o letramento em geral quanto para o específico. Talvez porque foram as primeiras a serem criadas e disponibilizadas no mundo. As mais utilizadas foram o Estofla, o Salfa 18, o Salsa 50 e o NVS. Na avaliação do letramento em saúde bucal, foram utilizados o RIALD 30 e o ELD 14. No letramento nutricional, os mais utilizados foram o NVS, o NLS e o NLIT-BR. Na avaliação do letramento de saúde digital, o eHealth, foram utilizados o RIALDS, o DHLI e a versão em espanhol. No letramento em saúde de condição específica, nós encontramos 10 ferramentas. 7 para pessoas portadoras, né, com diabetes, em relação aos cuidados infantis, outro com idosos e um outro com pessoas vivendo com HIV/AIDS. Interessante que todas as ferramentas de pessoas com diabetes, de cuidados infantis e de idosos foram utilizadas no Brasil. A avaliação do letramento em saúde em pessoas vivendo com HIV foi realizada na República Dominicana. Uhum. Tudo muito diversificado, né? Mas o Brasil despontando aí, né, Edmila? Se a gente não for Sim. comparar, se a gente não for se comparar com a Austrália, com os Estados Unidos, nós até que estamos bem na fita, não é não? Sim, haja vista do tamanho, né, a proporção territorial que o Brasil tem, né? Exato, exato, exato. E você acredita que, de fato, a maioria dos estudos que tem o fato de terem utilizado, né, instrumentos validados, adaptados ou traduzidos, você acha que isso impactou em relação à validade e confiabilidade desses estudos? Olha, apesar da revisão de escopo não ter essa finalidade de avaliação da qualidade metodológica dessas ferramentas, dos estudos, foi possível identificar algumas particularidades, né, que chamaram a nossa atenção da leitura dos estudos. Por exemplo, modificações realizadas no sistema de pontuação, no escopo da medição do instrumento, a redução aleatória do número de itens, a própria tradução livre dos pesquisadores daquele instrumento, a redução aleatória do número de itens e a tradução livre pelos pesquisadores, e em alguns casos, a aplicação das ferramentas que deveria ser presencial e ocorreu ela de forma assíncrona. Além disso, muitas ferramentas desenvolvidas e validadas em diferentes países foram aplicadas sem qualquer adaptação cultural, apenas porque eram países da mesma língua. Explico melhor, por exemplo, a versão original validada em uma população de língua espanhola de um país foi a mesma versão usada em outro sem adaptação cultural. Isso aí é um problemão, né? Porque realmente o fato de você falar a mesma língua tem tanta diversidade, né? Em termos de realidade, de país, né? Realmente fica complicado, né? Eu imagino que são alertas interessantíssimos que você está trazendo aí no teu trabalho, porque são pontos que as pessoas precisam prestar atenção para não cometer os mesmos erros ou reproduzir as mesmas coisas corretas que fizeram, né, não? Sim, é muito complexo essa questão dos instrumentos. Haja vista, por exemplo, essa situação que eu mencionei sobre a população de língua espanhola aconteceu muito nos países que tem como língua original, né, o espanhol. Então, determinados países aqui, o Chile, por exemplo, utilizou uma ferramenta que foi desenvolvida e validada nos Estados Unidos em população hispânica, né, a população hispânica nos Estados Unidos, e aplicou aqui sem um menor
digamos, menor critério em relação aos aspectos culturais da região, né, do país em que está sendo aplicado. Então, qual é a, digamos assim, a credibilidade desse dado, né, do resultado que esse instrumento vai trazer para nós enquanto avaliação, né? Isso, exatamente, exatamente. É um alerta muito importante para as pessoas perceberem, até para os nossos ouvintes, quando eles forem ler um estudo, eles avaliarem essa questão, quer dizer, como que os autores trabalharam as técnicas, os instrumentos que eles utilizaram, né? Se é realmente confiável, né? Ou tem algum senão? Porque a gente tem o hábito, muitas vezes, de pegar uma publicação e aceitar ela como fechada e suficiente em si mesma, né? Mas a gente tem que ter essa visão crítica também dessas publicações. Esse teu trabalho está ajudando a gente a ter essa visão crítica, né? Muito bom, muito bom. E Edmila, a partir dessa perspectiva aí dos seus resultados, tudo isso que você nos narrou, quais seriam, na sua opinião, os principais desafios enfrentados na avaliação e na promoção do letramento em saúde na região? Eu acredito que a diversidade cultural torna a adaptação e a validação de intervenções um desafio, pois é necessário garantir que sejam culturalmente sensíveis e linguisticamente adequadas para os diferentes grupos populacionais. É uma região que requer abordagens inovadoras para promover o letramento em saúde, incluindo o uso de tecnologia, métodos participativos que levem em consideração, principalmente, as especificidades culturais e contextuais dos países latino-americanos e caribenhos. Os desafios incluem a falta de instrumentos disponíveis nas línguas locais, a falta de conhecimento dos profissionais de saúde em avaliar o letramento e para interpretar os resultados, que permite intervir de forma efetiva. Tudo isso contribui para a dificuldade de acesso a dados confiáveis sobre o letramento em saúde nessa região. Exatamente, é isso aí. O principal, eu acho que é isso mesmo que você está trazendo, essa dificuldade de você adequar em termos culturais, né? E aí, pegando aí no seu gancho mesmo do que você está dizendo, por que é tão importante usar ferramentas validadas culturalmente e linguisticamente também no contexto do letramento em saúde aqui na região? Como é que a avaliação contínua das comunidades pode contribuir para o sucesso dos programas de letramento em saúde? O uso de ferramentas validadas culturalmente e linguisticamente, ela é essencial para garantir que as intervenções de letramento em saúde sejam sensíveis a diversas culturas e línguas da região. Isso aumenta a eficácia das intervenções, garantindo que sejam compreendidas e adotadas pela população-alvo. Os programas de letramento em saúde precisam ser adaptados às necessidades e às realidades locais, aumentando a sua relevância e eficácia. Além disso, promoverão o engajamento da população com aumento da aceitação e adesão às intervenções. Afinal, quando a gente fala de avaliação, a gente está avaliando para intervir, né? Para a gente conhecer aquele local, a realidade daquele local e fazer intervenções necessárias à necessidade da população. Então, avaliar só por avaliar não é interessante. O olhar mesmo é para a gente avaliar e intervir. Eu acho que avaliar por avaliar nem ético né, Edmila? Porque vai avaliar por quê? Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, uma aluna estava fazendo a apresentação do trabalho dela de mestrado na época, e uma pessoa da banca perguntou: por que você fez isso? E ela não conseguiu responder isso que você acabou de falar, que a gente precisa fazer determinadas investigações para que a gente possa delinear ações, né? Ações que Sim, possam melhorar aquilo que a gente está detectando, né? Ela não sim. conseguiu responder isso, não. Então, é importante que a gente reflita nesse aspecto que você disse mesmo, né? Edmila, e assim, quais são as principais lacunas de pesquisa que, na sua opinião, existem na avaliação do letramento em saúde na América Latina e no Caribe? Como é que você acredita que a gente pode caminhar com pesquisas aí nessa área? Eu diria que consistem em lacunas a falta de estudos
em algumas áreas geográficas e populações específicas, bem como a necessidade de mais pesquisas sobre a eficácia de estratégias de avaliação. Serviriam de norte aos responsáveis para elaborar e implementar políticas públicas, o que pode ocorrer tanto com a criação quanto no fortalecimento de iniciativas existentes relacionadas ao letramento em saúde. Um outro aspecto é a necessidade de considerarmos os processos migratórios e fronteiriços dos países. Pode ser necessário uma abordagem conjunta do letramento por meio de uma ação coordenada e colaborativa na América Latina e no Caribe. Teria o potencial de melhorar a segurança e a qualidade dos cuidados em saúde. Também é preciso refletir sobre como se dará o preparo dos profissionais que estão na linha de frente e daqueles que ainda estão em formação para que consigam o intento de lidar com os resultados da avaliação do letramento das pessoas e dos sistemas de saúde. Exatamente. Tem uma estradazinha longa para percorrer, não é, Edmila? Sim. Bom, caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, o que você recomendaria, em cima disso que você disse, para futuras pesquisas e práticas em relação à avaliação do letramento em saúde na região? Ou seja, qual é a importância dos achados para a monitorização e avaliação de programas de saúde? As recomendações incluem o desenvolvimento de estratégias abrangentes, culturalmente adaptadas à população-alvo, e o fortalecimento da colaboração entre pesquisadores e profissionais de saúde na região. Há, há áreas que precisam de mais atenção e recursos. A região carece de maior investimento em pesquisas, já que muitos aspectos do letramento foram inexplorados. A exemplo, a avaliação dos grupos pouco envolvidos, como os indígenas, os imigrantes, pessoas em situações de vulnerabilidade social, os próprios sistemas de saúde, as organizações e as instituições de saúde, as estratégias que consideram particularidades asseguram resultados confiáveis e intervenções eficazes na promoção de saúde, melhores resultados e um desenvolvimento sustentável. Você já apontou aí as lacunas para a pesquisa mesmo, é isso aí. É isso aí. Aí, pessoal, ouvintes, queridos, estamos aí, ó. Várias chaves aí que a Edmila tá apresentando. Tem mais alguma coisa ainda, Edmila, que precisaria complementar? Quero apenas lembrar, professora Helena, que o letramento em saúde não se desenvolve de forma solitária e individual. Ele é um processo contínuo e coletivo, e ele acontece em qualquer lugar. Portanto, responsabilidade de todos nós. Este estudo ele fez uma revisão da literatura dos últimos 15 anos e extraiu uma gama de estratégias para avaliar o letramento, aplicadas tanto na população geral quanto na específica. Esperamos que possa ser referência para futuros investigadores que desejam utilizar estratégias para avaliar o letramento na América Latina e no Caribe. E, por fim, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência com vocês e poder contribuir de alguma maneira para a construção do conhecimento do letramento no Brasil, em especial na América Latina. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, Edmila. Você trouxe uma reflexão super abrangente quanto à importância da avaliação na região para o desenvolvimento de políticas e programas de saúde mais eficazes. Especificamente, a gente pensando aqui no Brasil, a gente está precisando muito adicionar o letramento em saúde nas políticas públicas que são formuladas, não é não? Sim. E Edmila, me conta aí, quando é que você vai estar disponibilizando os trabalhos assim para o nosso leitor, nosso ouvinte poder ler a sua tese? Quando é que você vai estar disponibilizando isso nas bibliotecas ou em forma de publicação? Você tem algum link de alguma coisa que a gente já possa acessar ou ainda é segredo de Estado? Não, já foi enviado para a biblioteca da universidade, né, para o programa, já foi solicitado e eu acho que ela vai ser disponibilizada assim que a universidade voltar às suas ações, às suas atividades normais, porque agora estamos num período de greve, então está tudo meio lento, paralisado.
Então, eu acredito que por volta de uns 60 dias, eu acredito que já esteja disponível a tese para leitura e consulta de quem se interessar. Sobre a publicação, estamos num processo aí de construção desse artigo para poder divulgar a pesquisa de uma forma, em alguma revista, nas bases de dados, para ficar disponível na base de dados, né, em forma de artigo. Muito interessante. Pois você não esqueça da gente, a hora que você tiver o link da disponibilização na biblioteca, ou você tiver algum aceite com algum link já de publicação, passa para a gente, que mesmo que a gente esteja em outro episódio, a gente coloca na descrição do episódio para o pessoal poder acessar, porque isso aí é uma coisa que nós temos que divulgar, porque o pessoal não vai saber quando estará disponível se a gente não avisar, não é? A não ser que a pessoa ficasse com o teu nome toda hora entrando no Google para ver se aparece, né? Mas não é o caso, ninguém faz isso, né? Então, a hora que você tiver, Edmila, passa para a gente que qualquer que seja o episódio, a gente na descrição coloca aqui em relação ao episódio tal, onde esteve aqui a Edmila, atualmente o link para o acesso à tese é tal. Aí você avisa que a gente coloca, tá bom? Sim, tá bom, combinado. Muitíssimo obrigada, viu? Muitíssimo mesmo. Foi muito interessante esse trabalho. Escutei muita coisa que eu não sabia que estava acontecendo, tá? Logicamente, não posso deixar de agradecer o nosso ouvinte, porque está sempre aqui conosco. Então, estou aguardando todo mundo para o próximo episódio, tá? Até lá e tchau, tchau, Edmila. Brigadíssimo, viu? Tchau, obrigada e até mais.